Olá, tudo bem? Hoje no MP na TV nós trouxemos um convidado especial. É o promotor de justiça Paulo César Zeni. Hoje ele é assessor especial do Procurador-Geral de Justiça e coordenador do DAEX, Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Ministério Público e o que são essas funções que ele desenvolve hoje dentro da instituição. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Doutor, o senhor chega ao Ministério Público em que ano? 2000. 2000? 2000 o senhor entra no concurso para promotor de justiça. Isso. O senhor tinha uma ideia do que era Ministério Público, doutor? Eu fui estagiário do Ministério Público antes. E durante a faculdade eu não sabia exatamente o que era o direito. Eu entrei no curso porque foi o vestibular que eu passei. Mas ao longo da faculdade eu conheci o Ministério Público e entendi que aquilo ali era algo que me interessava, que tinha a ver comigo. E acabei direcionando o próprio desenvolvimento na faculdade estudando para o concurso, né? Tanto que logo em seguida terminei a faculdade e já consegui a aprovação. E era exatamente o que o senhor imaginava mesmo? Porque uma coisa é você ser estagiário, né? Outra coisa é você assumir um cargo de promotor de justiça, algumas coisas são diferentes e assustam um pouco. Sobretudo quando a gente entra muito cedo e quando você chega no interior do estado, você atende todas as áreas, né? Atende a infância, atende consumidor, atende patrimônio público, é o vereador, é o prefeito, todo mundo precisando conversar, tendo que resolver problemas, saúde, as questões dos hospitais. Eu acho que isso assusta um pouco no começo. Mas é uma função gratificante, então a gente acaba se adaptando e... O senhor passou por que comarcas? Eu passei em várias comarcas. Eu comecei na comarca de Terenos, fui titular em Ribas do Rio Pardo, mas nesse período respondi também por Água Clara. Depois respondi um tempo por Sidrolândia. Em seguida fui promovido para Ponta Porã. O período que eu fiquei em Ponta Porã, eu também respondi por Amambai, Sete Quedas, Iguatemi. E aí fui promovido para Dourados em 2007. Promotorias de fronteira, né? São promotorias pesadas. A maior parte né? do tempo na fronteira, viajando à noite para fazer audiência no dia seguinte. E como é que é essa relação quando você está na fronteira? Porque a fronteira é um mundo diferenciado, né? É completamente diferente do que a gente vê hoje na capital. Ele é. E é uma coisa engraçada que no meu tempo de Ponta Porã, eu recebia muita ligação de promotores do estado inteiro. E todo mundo me ligava para tirar uma dúvida, trocar uma ideia, porque eles falavam, e era verdade, fala, em Ponta Porã você vê tudo. Qualquer coisa acontece em Ponta Porã. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa em outra comarca que já não tenha acontecido em Ponta Porã. Era um ponto de referência. E não teve nenhuma vez que alguém me ligou contando uma história maluca o suficiente que não tivesse acontecido comigo já antes lá em Ponta Porã. Então, eu sempre tinha uma ideia, aqui aconteceu e eu fiz tal coisa. A gente foi por esse caminho, né? E essa troca existe até hoje, né, doutor? Existe. Agora um pouco diferente, a área que eu trabalho é um pouco diferente hoje, eu trabalho mais na parte administrativa, né? Mas a gente continua sempre recebendo contato e conversando. A vida é assim, né? A gente tem que estar sempre trocando ideia. E o senhor imaginava que o senhor fosse para uma área administrativa? Não. Um promotor de justiça que está ali na lida diária, de repente vai para a administração, que é outra vida, né, doutor? É uma outra vida, exige outros tipos de competências, outros tipos de capacidade. E eram capacidades que, na minha cabeça, eu, inclusive, não as tinha. Eu achava que eu era para ser promotor mesmo de promotoria. E eu fui durante um bom tempo, eu tive uma promotoria muito atuante, muito intensa, né? Eu trabalhei 7 anos em Dourados, foram 7 anos e 6 operações grandes, né? Então, todo o período meu de trabalho, Ponta Porã, mesma coisa, mas eu acho que talvez Dourados tenha sido o lugar onde eu passei que foi mais marcante do ponto de vista profissional. Então, eu sempre me enxerguei como um promotor, tocador de promotoria. Mas a vida, às vezes, põe algumas surpresas para a gente, né? E surgiu a oportunidade, ao mesmo tempo, um chamado, né? Uma convocação para ajudar a instituição na área administrativa. E um desafio pessoal também, né? Um desafio pessoal, porque justamente não era uma área que eu compreendesse. Então, a gente entra, a linguagem administrativa é um pouco diferente, o tempo da administração é um pouco diferente, o modo como as coisas são construídas, e leva um tempo para você entender e se adaptar a isso.
Mas eu acabei me dando bem, assim, hoje eu me sinto em casa, é uma área que me agrada. O que é ser assessor do Procurador-Geral? É assessor especial do Procurador-Geral, né? O cargo específico de assessor especial do Procurador-Geral, ele tem um rol de atribuições bem delimitado. A gente apoia o Procurador-Geral nos processos originários do Ministério Público perante o Tribunal. Então, aqueles processos que o Procurador-Geral de Justiça deve atuar, que a Constituição ou a lei determinam que competem ao Procurador-Geral de Justiça, somos nós, na assessoria especial, que damos o apoio, estudando os processos, preparando as peças, organizando os procedimentos. Originalmente, essa era a função dando essa base para o procurador. Isso mesmo, porque o Procurador-Geral tem um rol de atribuições monstruoso, administrativo, ele tem que lidar com muitas coisas, e além disso tudo, ele ainda tem que processar pessoas. Existem réus que são específicos do Procurador-Geral. Quais são esses réus específicos, doutor? Prefeitos, deputados. Foro privilegiado a maioria das vezes? A maioria dos casos de foro privilegiado na área de improbidade administrativa e na área criminal, preponderantemente os prefeitos. Eu acho que talvez seja a área mais volumosa do Procurador-Geral nessa atuação originária. As prefeituras? Os prefeitos que são processados nas ações penais, são processados pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, a gente dá um apoio ao Procurador-Geral nisso, e nesse aspecto aí, a minha atuação é uma atuação jurídica ainda, semelhante àquilo que a gente fazia nas promotorias de justiça. Continua promotor de justiça nesse momento? Continua em alguma medida, sim. Mas, com o tempo, o MP cresceu e a assessoria especial precisou agregar outras tarefas. Então, hoje a gente acrescenta aí os procedimentos administrativos internos, que antes corriam só na assessoria jurídica, mas hoje, sobretudo aqueles mais complexos, vão para a assessoria especial, para que a nossa equipe avalie. E nós somos em 4 assessores especiais hoje, cada um de nós agrega outras funções administrativas, né? Então, eu fui responsável pela implantação do sistema de processo eletrônico, o SAG-MP, ainda sou o coordenador do comitê do processo eletrônico. E agora, início do ano, também assumi a atribuição de coordenação do DAEX. Doutor, desses 10 anos, 19 anos que o senhor está no Ministério Público, muita coisa mudou. O Ministério Público cresceu muito, né, doutor? A demanda cada dia cresce mais. Quando eu entrei, nós éramos, ao todo, em 70 promotores e procuradores de justiça. Hoje nós somos em 209. Então já dá para ter uma noção do volume. Quando eu entrei, nós não tínhamos muitas sedes, promotorias. Os promotores, via de regra, trabalhavam em salas cedidas nos fóruns. Nós não tínhamos a estrutura de pessoal que a gente tem hoje, técnicos e assessores para apoio nos gabinetes, né? Minha primeira promotoria fui eu que risquei com a régua os livros, né, os cadernos. Hoje não tem caderno mais, você não lança nada mais manualmente, é tudo eletrônico. E talvez o processo eletrônico tenha sido a maior revolução. Eu ia exatamente falar isso. Aí chega a internet, que virou a grande mãe, né, do isso mundo. Mesmo. Não, e eu entrei antes da internet. Quando eu entrei, não tinha internet nas promotorias. Que isso! Houve um caso interessante, inclusive, na época eu tinha que fazer uma denúncia em Água Clara. E naquele dia havia sido publicada uma nova lei de tóxicos. Mudou algumas coisas na época, né? A lei anterior, na época, a lei com que eu trabalhava, que eu estava acostumado a trabalhar, era de 1976, era uma lei antiga. E houve a mudança. Quando houve a mudança da lei, eu estava em 7 quedas e precisava oferecer a denúncia já de acordo com a nova norma, porque tinha que estar atualizado, a lei nova era mais benéfica para o acusado. E não existia internet na comarca. Como é que você ia saber? E aí, como é que eu descubro qual que era o conteúdo dessa lei, como é que essa lei tinha sido feita? Eu, aliás, sabia que tinha uma lei nova por acaso, porque conversando eu tive essa informação. Mas a informação era muito mais difícil de se alcançar, né? E aí, na época, sempre tive uma facilidade, um gosto por informática. Hoje a gente fala tecnologia da informação, mas na época eu chamava informática. Eu gostava de informática. E aí eu consegui me mexer na configuração do computador para fazer uma ligação de escada aqui para Campo Grande, porque aqui eu tinha um provedor que eu pagava meu pessoal para acesso à internet de escada. E aí eu consegui, via interurbano, fazer uma conexão com Campo Grande e baixar a lei para poder fazer a denúncia.
Mas a informação era muito... Não vinha com a facilidade e a velocidade que vem hoje. De escada e por fumaça, né? Isso mesmo. Doutor, eu vou chamar um intervalo rápido e nós já voltamos para falar também sobre essa paixão aí pela informática ou tecnologia da informação. Nós já voltamos, é rapidinho.